Olá! Então, o problema de hoje é o problema do mal, assim chamado problema do mal. Então, o problema do mal é basicamente aquela contestação que muitas pessoas fazem a respeito da existência de Deus de um lado, enquanto um ser onibenevolente, onisciente, onipotente, e a existência do mal e do sofrimento de outro lado. Muitas pessoas se perguntam se existe tal ser infinitamente bom, sumamente poderoso e ciente de tudo, como é que pode existir tanto mal e sofrimento no mundo? Então muitas pessoas veem essas duas coisas como sendo incompatíveis. Esse problema ele é tão antigo quanto a própria filosofia. Epicuro já falou sobre ele. No decorrer da história da filosofia, diversos filósofos, como Agostinho, como Leibniz, como Spinoza, como David Hume, falaram sobre esse problema. E ele chega a nós, esse assim chamado problema do mal, no século XXI, com uma força, digamos assim, no sentido que é um dos temas mais debatidos dentro dessa área da filosofia que nós chamamos de filosofia da religião, principalmente a partir do a partir da década de 60, diversos filósofos deram contribuições importantes acerca dessa pergunta, desse problema, e é sobre essas contribuições que eu pretendo falar nessa curta sequência de aulas. Então, o que eu vou fazer na primeira aula, depois dessas, daqui é basicamente uma introdução bem breve, eu vou falar um pouquinho sobre a filosofia da religião, né, que é a área dentro da qual, na filosofia, esse problema é debatido. Depois, na segunda aula, eu vou tentar explicar os conceitos mais básicos disso que nós chamamos de problema do mal. Inclusive, eu vou falar sobre dois tipos diferentes de problemas do mal, o que nós chamamos de problema lógico do mal e problema evidencial ou indutivo do mal. Então, eu decidi focar nesse primeiro, tá bom? Que é um problema mais tradicional e é um problema para o qual, pasmem, né, em filosofia, nós temos uma resposta. Aí eu falo sobre esse primeiro problema do mal, que é o problema lógico do mal, ou se nós falamos em termos de argumento, seria o argumento lógico a partir do mal. Eu vou explicar tudo isso direitinho na segunda aula. Então isso seria a terceira aula. Aí na quarta aula eu vou falar sobre isso que é considerado como sendo a resposta bem-sucedida a esse problema lógico do mal, o argumento lógico a partir do mal, que é a defesa do livre-arbítrio, que foi desenvolvida por um filósofo americano, pasmem, ainda vivo, chamado Alvin Plantinga. Ele ensina na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a resposta que ele deu para esse problema. E finalmente, na última aula, eu vou falar de forma bem breve sobre os outros temas que eu não pude desenvolver aqui, por questão de tempo. Em especial, falar um pouquinho sobre esse argumento evidencial ou indutivo, a partir do mal, né, que é o segundo tipo de argumento, a partir do mal, o segundo tipo de problema do mal. E vou falar também um pouquinho sobre o que é, digamos, a resposta completa da perspectiva do teísta para o problema do mal, que nós chamamos de teodiceia. Eu vou explicar mais uma vez todos esses conceitos na segunda aula.